Agora, tentar organizá-lo, então, o torna anticristo, porque qualquer coisa que seja contra o ensino de Cristo é anticristo. Agora, onde começou esta organização, então? Jesus, quando esteve na Terra, nunca organizou nenhuma igreja. Ele falou de uma igreja vindoura, mas nunca organizou nenhuma igreja. Nunca houve uma igreja organizada por centenas de anos após a morte do último apóstolo. E a primeira igreja organizada que alguma vez esteve na Terra foi a Igreja Católica Romana. Agora, eu tenho os Pais Pré-Nicenos, o livro dos Mártires de Fox, os Escritos de Joséfo, as Eras Primitivas de Pemberman, e muitos dos grandes escritores antigos. E em nenhum lugar jamais se escreveu, em nenhuma página da história, onde alguma vez tenha havido uma igreja organizada até que a Igreja Católica Romana foi organizada. E ela se tornou uma organização, o que era contrário a Deus. Agora, se tal coisa estava vindo, desejaria poder transmitir-lhes isto. Se tal coisa estava vindo, e seria um anticristo tão grande, não deveria Deus conhecer isto de antemão, se ele é o Deus infinito? Ele é infinito. Não saberia ele que estas coisas estariam vindo? E se é uma coisa tão horrível, não advertiria ele sua igreja de antemão? Agora, espero que tenham um melhor entendimento do porquê eu falo duro, não contra o povo nas organizações, mas contra as organizações em sua natureza. Não pode ser nada mais que anticristo em cada uma delas. Agora você diz, espere um minuto, pensei que o irmão não ia pregar nada além da Bíblia. Deixemos que a Bíblia o diga então. Vamos abri-la agora e ler um pouco. Abram comigo em Apocalipse, capítulo 17. Esta é a revelação de Jesus Cristo à sua igreja, igreja chamada para fora. Apocalipse 17. E tentaremos fazê-lo tão rápido quanto possível. Mas agora observem enquanto lemos. Veio a mim um dos 7 anjos que tinham as 7 taças e falou comigo dizendo, vem e mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está assentada sobre muitas águas. Agora, isto está tudo simbolizado porque é uma revelação de Jesus Cristo, selada. Vocês sabiam disso? É uma coisa oculta. E somente pode ser revelada, não pela mente intelectual, mas revelada pelo Espírito Santo através dos dons do Espírito. Aquele que tem sabedoria, calcule os números da besta. Aquele que tem sabedoria, o dom de sabedoria, faça isto e faça aquilo. E esta é a revelação. Agora, qualquer um sabe que quando uma mulher é simbolizada na Bíblia, refere-se a uma igreja. A igreja de Cristo é chamada a noiva. Paulo disse, desposo-vos com Cristo como uma virgem pura. Agora, aqui estamos falando de uma grande mulher, a qual é uma mulher de má fama. Vem e mostrar-te-ei, disse o anjo a João. A condenação da grande prostituta que está assentada sobre muitas águas. Agora, mulher assentada sobre muitas águas parece muito místico, mas está tudo aqui. A Bíblia o explica. Agora, abramos no capítulo 15, de modo que possamos, ou versículo 15, melhor dizendo, do mesmo capítulo, para que você possa ver o que as águas significam. E disse-me, as águas que viste onde se assenta a prostituta são povos, multidões, nações e línguas.
Portanto, as águas sobre as quais a mulher estava sentada por cima, ela tinha o controle das nações, povos, multidões e línguas. Ela controlava isto tudo. Uma mulher de má fama. Agora, se uma mulher é de má fama, se soubéssemos que uma mulher fosse chamada disso no natural, a uma mulher, saberíamos que ela foi infiel ao seu esposo. É disso que ela seria chamada. Então, ela estaria fingindo viver fiel a um homem e vivendo infiel a ele. Está certo? Bem, então, esta é a igreja que diz que Cristo é seu esposo, e sua doutrina é contrária ao seu ensino. Ela é uma prostituta, e ela tem o controle dos povos e multidões e nações. Vem e mostrar-te-ei a condenação dela. Agora temos o quadro. Com a qual se prostituíram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. O que é prostituição? Imundícia, ser imunda. Ela é uma prostituta. Ela tem imundícia nela, e todo o povo rico do mundo, os reis e os grandes homens das nações e as multidões se prostituíram com ela. Tomaram do seu mal. Vocês estão vendo onde isso está chegando, não estão? Estão vendo? Agora, não sou responsável por escrever isto, mas sou responsável se não ensinar isto. Estamos falando acerca da igreja agora. Agora, se notarem, enquanto vamos um pouco mais adiante, elevou-me em espírito para o deserto e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlate. Permitam-me tomar estes símbolos enquanto prosseguimos. Agora, escarlate é vermelho. Vermelho, por um lado, é uma boa cor. Vermelho, por outro lado, é uma cor de má fama. Luz vermelha, cor de perigo. Uma cor escarlate. E ela estava ornada de cor escarlate. Vermelho, prostituta. E estava sentada sobre uma besta. Uma besta na Bíblia significa poder. Se notam, muitos ministros, eu os vejo acenando com a cabeça, correto, porque são professores da Bíblia. Uma besta significa um poder. Vemos estas bestas da Bíblia, de Apocalipse 13 e de Daniel, subindo da água. Bestas, poderes, subindo dentro do povo. Mas notaram, em Apocalipse 13, quando os Estados Unidos subiram, é a única besta na Bíblia a qual subiu que não subiu das águas. A Bíblia diz que subiu da terra onde não havia povos. Esse foi este novo reino. E parecia um cordeiro, mas pouco depois falou como o dragão. Esse é este país. Isto tem de acontecer. Algum dia eles cometerão um erro e elegerão o indivíduo errado. Eles levantarão um José ou um faraó que não conhece José. Eles tentaram isto antes e o farão novamente se falharem desta vez. Finalmente virá. A Bíblia diz assim. Não sou político. Ambos os lados são desonestos. Estou dando meu voto a Jesus Cristo. Ele é o único no qual estou interessado. Mas eu lhes digo, é melhor limparem os óculos agora se esperam alguma liberdade para seus filhos. Não sei quão perto está. Orem. Muito bem, tendo. Observem. Elevou-me em espírito a um deserto e vi uma mulher, igreja, assentada sobre uma besta de cor escarlate. Besta de cor escarlate que estava cheia de nomes de blasfêmia
e tinha 7 cabeças e 10 chifres. 7 cabeças. Aqui embaixo diz as 7 cabeças que estavam na besta. São 7 montes sobre os quais a cidade está assentada. Agora, qual cidade está edificada sobre 7 montes? Roma, exatamente. Uma cidade assentada sobre 7 montes. Uma igreja, uma mulher, uma prostituta que controlará o mundo com seus poderes. Ora, é tão claro quanto ler o jornal, estão vendo? Certamente. Agora, e a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata. A mulher, a igreja rica, adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas. Diga-me onde uma delas alguma vez pagou imposto de renda. Diga-me onde foram taxadas por causa de alguma coisa. Passagem livre para tudo o que queiram fazer. Ainda assim, Deus tem filhos ali. Sem dúvida que tem. Exatamente como a panela não pode chamar a chaleira de preta. Muitas vezes os protestantes dizem, bem, os católicos, eles assassinaram este, aquele, o outro. Quem assassinou Joseph Smith? Eu não concordo com ele, mas ele tinha simplesmente tanto direito de fazer seu ensino quanto eu tenho de fazer o meu aqui na América. E a igreja metodista assassinou Joseph Smith. Quando se chega a Salt Lake City, tem uma grande placa. Vocês, metodistas, tomem cuidado com os grilos mormons. Correto. A igreja metodista baleou Joseph Smith. Protestantes. Assim, não censurem os católicos. Observem só por alguns minutos, a Bíblia dirá assim também. Pedras preciosas, pérolas, e tinha na mão um cálice de ouro cheio da abominação, da imundícia das suas prostituições, suas doutrinas, o que ela estava divulgando. Reis da terra bebendo isto. Qualquer um que puder crer nisso poderia crer nos comprimidos de vitamina do irmão Jagger, que pode-se aspergir água sobre uma mulher casada com um homem por 30 anos e que teve um bando de filhos e transformá-la novamente em virgem e enviá-la a um leito nupcial essa noite com seu marido. Qualquer um que puder crer que essa água santa fará isso, pode crer em qualquer coisa. Isso mesmo. Mas os reis da terra cometeram tais coisas. É de modo que possam viver e ter uma sensação de tranquilidade. No fundo do coração, você sabe que está pobre. Necessita do sangue de Jesus Cristo para limpá-lo. Mas agora note, ela foi a primeira igreja organizada. A Bíblia fala disto aqui. E na sua testa estava escrito o nome Mistério, a Grande Babilônia, a mãe das meretrizes e abominações da terra. Agora observem, todos vamos concordar. E os próprios livros romanos, os próprios livros católicos, concordam que essa é a igreja romana. Seus próprios livros concordam com isto. Tem o que é chamado fatos da nossa fé. Somente pertence a sacerdotes. Uma católica se converteu a mim, o que seu filho era sacerdote, e ela deu-me o livro. Então ele a convenceu a voltar à igreja. Ela veio buscá-lo e eu não permiti que eu levasse. Eu o conservei como evidência. Queria saber do que estava falando. Quando digo algo, tenho de conhecê-lo. Deus me responsabilizará por isto. E lembrem-se, ela foi chamada de Mistério, Babilônia. Sabemos que essa é a Igreja Católica, mas notem, ela é a mãe de meretrizes. Que é uma meretriz? A mesma coisa que ela é, uma prostituta. Agora, de onde vieram essas organizações? Aí está a mãe delas. Isso é o que elas são, para começar. Então você diz, esse é o anticristo. Isso é verdade. Então, se isso é anticristo, então que me diz de suas organizações? Do mesmo modo que meretriz e prostituta são a mesma coisa, cometendo adultério, cometendo fornicação, aceitando coisas falsas por causa da mente e intelecto de homens. Como a Bíblia diz, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Isso é o que se chama igreja hoje, a qual é contra o reino de Deus. Como no Antigo Testamento,
Deus queria ser rei sobre Israel antes que houvesse se tornado uma igreja. E ele era rei. E apesar de terem um profeta, Samuel, um bom homem, e quando ele lhes havia dito isso, se queriam um rei, mas eles queriam ser como o resto das pessoas. Eles queriam ser como os filisteus. Esse é o problema do povo protestante. Eles simplesmente não deixam as coisas boas em paz o bastante. Eles simplesmente, quando o Espírito Santo caiu sobre eles lá atrás, 40 anos atrás, e o poder começou a se derramar, eles começaram a dançar e a gritar e a falar em línguas. Eles não deixaram isto em paz, eles tiveram de organizá-lo. Então adiante veio um, e eles os chamaram de Concílio Geral. Adiante veio outro, com uma pequena luz sobre o nome Jesus Cristo, e os chamaram Novas Questões, e os expulsaram. Então arrumaram uma organização para si chamada a PADJC, Assembleias Pentecostais de Jesus Cristo. Um pequeno atrito surgiu entre eles, se ele viria em um cavalo branco ou como ele viria, e organizaram outra, chamada PADW, Assembleias Pentecostais do Mundo. Oh, mas que coisa! Então a seguir veio a Igreja de Deus. Então se dividiram por causa de profecia, organizaram-se novamente. Toda vez que vocês fazem isto, vocês saem da vontade de Deus. Um espírito anticristo. A Igreja de Deus é livre. A Igreja de Deus não é limitada por nenhuma fronteira, porque de mar a mar é de Deus, todo ser humano sobre a terra lhe pertence. Quer seja católico, protestante ou o que quer que seja, Deus busca os de coração honesto. E somos salvos pela fé crendo nele. Essa é a igreja. Agora veja, a igreja não é uma organização. E toda vez que você vir uma organização, somente lembre-se, Anticristo está escrito por cima dela. Aqui está na Bíblia. Isso está tão claro quanto eu saiba lê-la. Eu tenho muitos amigos preciosos sentados aqui que pertencem a uma organização. Eu não digo que vocês são anticristo. Não estou chamando-os disso. Mas por trás da coisa toda, e parece que o diabo torceu isso de tal maneira que você tem de ter algo assim, ou nem ao menos o deixam pregar. É a mesma coisa que as nações têm. Não se pode ser homem sem uma nação. Tem de se ter uma nação em algum lugar. Você tem de ser americano, ou alemão, ou alguma coisa. Vejam, está tudo torcido. Deste modo, realmente, um verdadeiro cristão, nascido de novo, é quase um errante. Aos olhos do mundo, ele é um renegado. Mas aos olhos de Deus, é precioso. Desejaria que tivéssemos tempo para ir a Hebreus 11 e ver como aqueles guerreiros da fé, como Abraão saiu e chamou a si próprio de peregrino e estrangeiro. Disse que este mundo era seu lar, mas ele estava vagando, buscando uma cidade da qual o artífice construtor é Deus. E se nós, estando mortos em Cristo, nos tornamos semente de Abraão e somos herdeiros dele pela promessa, e o que isso faz de nós? Peregrinos e errantes. Quando Israel saiu do Egito, havia Moabe, o grande país organizado. Havia também Esaú, o grande país organizado, e aqui estava Israel, um que não era uma denominação chegando. Ambos, fundamentalmente, na palavra. Lembrem-se, Balaão ofereceu o mesmo sacrifício que Israel oferecia, 7 altares, à exigência de Deus. 7 sacrifícios limpos, 7 carneiros, falando da vinda de um justo. Fundamentalmente, ambos estavam certos, fundamentalmente falando. Mas o que Balaão falhou em ver, ele falhou em ver aquele sobrenatural no meio de Israel, aquele grupo interdenominacional. Nenhum lugar para ir. Eles estavam vagando, mas estavam a caminho de algum lugar. É assim que a Igreja do Deus Vivo é hoje. Ela não é organizada no que diz respeito ao mundo, mas é unida, não por ligaduras denominacionais, mas pelo poder e Espírito de Jesus Cristo, pelos laços do amor.
Isto faz um metodista e um batista darem um tapinha nas costas um do outro e dizer: meu precioso irmão, quando veem que não podem andar juntos, a não ser que estejam de acordo. As pessoas dizem: você é cristão? Sou batista. Isso não responde à pergunta de modo algum. Se sou cristão? Sou pentecostal. Isso não responde à pergunta. Se você é cristão, você é uma criatura nascida de novo. Você está no reino místico de Deus. Seus olhos não estão postos nas coisas deste mundo, mas nas coisas de cima. E é aí quando você está na igreja. Essa é a igreja. Não é uma organização. Nunca pode ser uma organização. Marquem o que digo. A Igreja do Deus Vivo nunca pode ser algum grupo em particular. Não pode ser uma organização. Tem de ser um corpo místico, o Espírito Santo. Um pouco adiante, se tivermos tempo, entraremos diretamente nisto. Agora estão vendo o que igreja significa? Igreja significa um grupo chamado para fora. Um povo chamado para fora que é governado somente pelo rei deste reino messiânico. Oh, isso não é maravilhoso? Eu amo isso. Quando li isso hoje, e quando disse ali o reino, o império messiânico, o escritor se expressou desta forma: império messiânico. O escritor também disse: não há tal coisa da Igreja do Deus Vivo alguma vez ser organizada. Uma organização é algo que foi adotado para tomar o lugar dela. Foi exatamente assim que todas estas falsas doutrinas foram introduzidas, para tomar o lugar do verdadeiro. Essa é a razão porque a mulher tinha na mão um cálice da imundícia de sua abominação. Agora vejam, não estou dizendo os pentecostais são exatamente tão culpados quanto os católicos, ou os peregrinos da santidade, ou os nazarenos, ou os batistas, ou os metodistas. Mas em todas essas igrejas denominacionais, Deus tem filhos. Eles pertencem a este reino místico. A única coisa pela qual estão esperando é ver essa certa coisa acontecer que atrairá seus corações para dentro disto. Estou tão alegre em saber esta noite que eles estão vindo do leste, do oeste, norte e sul, puxando a si mesmos para fora, adorando, esperando pela vinda do Senhor. A Bíblia diz que eles farão isso nos últimos dias, exatamente isso. E diz: eles viriam correndo do leste ao oeste, norte e sul em busca da verdadeira palavra de Deus. Uma fome, não por pão e água, mas por ouvir a palavra de Deus. Eles querem que você venha e una-se a isto. Venha e una-se a isto. Não há nada a que você possa se unir. No reino de Deus, não há nenhuma coisa a qual você possa se unir. É uma experiência de nascer na igreja, não de se unir a ela. Agora, talvez eu mencione algo mais a esse respeito em um minuto. Tenho mais algumas escrituras anotadas ali. Mas agora passemos ao segundo pensamento, de modo que possamos tentar concluir tudo isto. Quem a instituiu, isto é, este corpo místico? Quem começou isto? Jesus Cristo. E ele é a cabeça deste corpo místico. Ele é o rei dele, operando sua própria vontade em seu domínio. Ou o controle de uma junta da igreja, mas um rei, o qual é Messias ele próprio, operando em seu próprio domínio. Quando começou? No Pentecostes. Não a organização pentecostal, a experiência pentecostal. É aí quando começa com você. Ele falou da vinda dela. Ele disse o que aconteceria. Ele disse que ela estava vindo. Agora, desejando, podemos abrir em Lucas, capítulo 24, versículo 49. E podemos ver aqui, começar lendo algumas escrituras, de modo que essas pessoas que estão anotando isto possam escrevê-las. Lucas 24, 49. Veremos o que ele disse.
Eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Agora ele prometeu acerca de uma igreja vindoura, um reino vindouro. Agora abram em Atos 1:8. Agora lembrem-se, ele falou também em Mateus 16:18 de sobre esta pedra ele edificaria sua igreja e as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Vamos chegar a isso em alguns minutos ao passarmos para o outro tema. Atos 1:8. Mas vocês receberão a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Um reino vindouro de testemunhas, testemunhas de sua ressurreição, testemunhas do seu poder, suas testemunhas de que está vivo. Vós sois minhas testemunhas. Agora, Atos 1:8. Então também encontramos isso em Efésios capítulo 1, versículo 22. Vocês que o estão anotando, somente há bastante para anotar, mas somente para estabelecer isto conclusivamente, para ter certeza de que vocês estão vendo. Muito bem. O versículo 22 de Efésios capítulo 1. E sujeitou todas as coisas a seus pés. Esse é Cristo. E sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo e a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Quem instituiu esta igreja? Jesus Cristo. Nenhum bispo, nenhum grupo de homens, nenhum papa, nenhum poder feito pelo homem, de modo algum. Mas Jesus Cristo falou dela como sendo o seu reino, que estava vindo em poder. Alguns estão aqui, capítulo 16 de Mateus. Em verdade vos digo que alguns estão aqui que não verão a morte até que vejam vir o reino de Deus em poder. Apenas alguns dias depois disso, ele foi crucificado e o Espírito Santo caiu. Alguns estão aqui que não verão a morte até que vejam o reino de Deus. Restaurarás tu neste tempo o reino? Os judeus lhe perguntaram. Ele disse, não vos pertence saber o tempo ou a estação que o Pai determinou em sua própria mente, mas recebereis virtude. Atos 1. Recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Receberás virtude depois que te tornares bispo, depois que te tornares pregador, depois que te tornares papa, depois que te tornares sacerdote. Recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Essa é a testemunha que Deus estava procurando. Uma testemunha depois que o Espírito Santo veio. Não uma testemunha de que sou bispo. Não uma testemunha de que sou pastor. Mas uma testemunha do quê? Do Rei ressuscitado. Essa é a verdadeira igreja do Deus vivo. Muito bem. E também em Colossenses 1, 17 e 18, podíamos ler isto enquanto estamos nisto. Colossenses 1, 17 e versículo 18. E ele, o qual é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele, e ele é a cabeça do corpo da igreja, o qual é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Quem é a cabeça desta igreja? Jesus Cristo. Que reino é? O reino messiânico, a igreja, não uma organização. Uma igreja, um corpo místico do qual Cristo é a cabeça. Oh, eu amo isso, caminhando no Espírito, obedecendo ao Rei. Louco para o mundo, precioso aos olhos de Deus. Caminhando no Espírito, mal entendido, escarnecido, zombado. Todos os que piamente vivem em Cristo Jesus padecerão perseguições.
Se perseguiram os profetas que foram antes de vós, chamaram Beelzebu ao pai de família, quanto mais chamarão aos seus discípulos? Mas vocês estão caminhando no Espírito, dando as costas para as coisas do mundo, não presos por quaisquer grilhões. Aquele que o Filho libertou verdadeiramente é livre. Amém. Essa é a igreja do Deus vivo. Esse é quem a instituiu.